Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. O tema que iremos abordar esta noite é sobre a valorização da vida. Então, a associação do suicídio nos dias atuais é alarmante. Há uns 10, 15 anos atrás, a Organização Mundial da Saúde havia colocado que no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa cometeu suicídio. Não é tentativa não, é o ato consumado. Só que a quantidade aumentou, não são 40 segundos mais. Talvez até 10 segundos uma pessoa está suicidando. Apesar do Brasil ser um dos países que menos prática do suicídio ocorre nas estatísticas, que segundo as estatísticas, a média brasileira seria 6 suicídios para cada 100 mil habitantes. E a região que mais comete suicídio no Brasil é a região sul. Especificamente, lidera o estado do Rio Grande do Sul. Algumas pessoas associam a prática do suicídio com relação à pobreza, à miséria. E segundo os estudos é o contrário. Os países pobres, miseráveis, subdesenvolvidos no planeta são os que possuem a menor taxa de suicídio. Ao passo que países conhecidamente desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido, França, Japão, Rússia, lideram as estatísticas. Se no Brasil é 6 para cada 100 mil, existem países que esse número atinge mais de 12, ou seja, mais que o dobro dos suicídios que acontecem no país. Lá no livro Céu e Inferno, Kardec nos deixa essa mensagem, está na parte 2, capítulo 5. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Está também em tudo o que se faz, em conhecimento de causa, que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Se a gente parar para analisar essa frase, nós vamos ver que o conceito ou a definição de suicídio é muito mais ampla. Nós temos a falsa concepção que suicida é aquele que pula de uma grande altura, que dá um tiro contra o próprio crânio, que toma um veneno. Mas existem outros suicídios. Então, existe uma definição que ela não é muito precisa, mas é a que nós temos, que existem 2 suicídios, o direto ou consciente e o indireto ou inconsciente. A gente vai ver que não é bem assim, não é tão inconsciente assim. Uma pessoa que não cuida da saúde, não toma os medicamentos, não faz um check-up, não faz acompanhamento médico, ele se torna um suicídio indireto. Então, uma pessoa que não zela, não cuida da sua saúde, e a própria Organização Mundial da Saúde fala que saúde, a definição é o bem-estar físico, psíquico, social. E nós espíritas podemos acrescentar o quarto, espiritual também. Então, todo esse desalinho, esse desequilíbrio nestas áreas, nesses setores, colaboram para o desequilíbrio e propiciar uma condição de ideação suicida. Então, uma pessoa que desenvolve um vício grave, que sabe conscientemente que esse vício irá corromper as suas forças físicas, a sua energia vital. Nós
saberemos, como foi citado inicialmente, o caso de André Luiz, que passou vários anos no umbral, antes de ser acolhido na colônia Nosso Lar, em que ele foi acusado de ser suicida. E ele não entendeu na hora, mas eu não cometi suicídio. Mas depois ele é esclarecido. Você abusou da saúde, da sexualidade, você teve muito estresse, sentimentos negativos. Isso é uma forma de cultivar o suicídio indireto. É um fenômeno exclusivamente humano. Nenhum animal na face da Terra comete suicídio. Nenhum. Ora, o ser humano está no topo, da cadeia, tem inteligência, desenvolveu máquinas, ganhou o espaço, a comunicação, o tratamento, e, no entanto, é o que comete suicídio. E por quê? Os animais são princípios inteligentes, são guiados exclusivamente pelo instinto. Não possuem um pensamento contínuo e a inteligência que nós possuímos. Consequentemente, o instinto originário de Deus, da espiritualidade maior, que dirigem esses princípios inteligentes que um dia se tornarão espíritos. Ou seja, eles não têm a distonia que a inteligência não aliada à moralidade proporciona o caminho do erro, do equívoco. Então os animais não erram. Já os seres humanos, os espíritos, têm inteligência, mas o leme que dirige os caminhos dessa inteligência não estão desenvolvidos. A nossa inteligência é superior à nossa moralidade no atual estágio espiritual que a grande maioria dos espíritos na Terra possui. Então, se não há moralidade, a inteligência ela pode ser utilizada para fins não elevados. Então, um assassinato, um suicídio, um aborto, são práticas que lesam a lei divina, guiados pela inteligência humana, pelo livre-arbítrio de cada um. Então, a inteligência sem a moralidade é um instrumento desafinado. Então, se a gente vê uma orquestra e um instrumento desafina, tudo fica desequilibrado. Então, se a moralidade estivesse tão desenvolvida, e irá acontecer, a Terra vai evoluir para esse estágio, um dia seremos um mundo regenerado, um mundo feliz de todos, um mundo celeste ou divino, onde a prática do suicídio não existirá mais. Mas isso é uma condição que o aluno matriculado no planeta Terra pode cometer. As mulheres possuem mais tentativas de suicídio que os homens. Os homens morrem mais que as mulheres cometendo suicídio. Por que essa discrepância? As mulheres normalmente utilizam de métodos falhos. Tomar medicamento em excesso, cortar o pulso, dar tempo de socorrer. Já os homens escolhem métodos mais efetivos. Profissões com maiores índices de suicídio. Nós temos, dentro da área médica, uma especialidade que se destaca, a psiquiatria. Existem inúmeros psiquiatras dentro do rol, da Sociedade Brasileira de Psiquiatria que cometeram suicídio. Pessoas que trabalham na segurança, policiais, delegados, pessoas que passaram por guerras, veteranos de guerra, têm um índice maior de suicídio. Isso relacionado ao desequilíbrio
do psiquismo que a pessoa possui. E uma indagação que é muito pertinente: será que aquele que tentou cometer o suicídio, ele já foi suicida em outra encarnação? É uma pergunta que a gente deve fazer, porque as reminiscências do passado nós não apagamos. Nós somos influenciados por atos, comportamentos, escolhas que fizemos no passado. 50% das pessoas que tentaram suicídio e não conseguiram, tentarão novamente. Então isso é uma estatística forte. A pessoa que desenvolveu a ideação, planejou suicídio, tentou suicídio, ela vai precisar de tratamento e acompanhamento durante toda a sua encarnação. Por quê? O psiquismo vai direcionar a estabilidade, o equilíbrio, a harmonia, a saúde mental ou não. E todo aquele que possui um grau médio ou elevado de transtornos mentais, que nós vamos citar alguns aqui daqui a pouco, tem um maior índice de suicídio, de prática de suicídio. Então, não só na nossa sociedade, no mundo inteiro, vive-se essa condição alarmante de alto índice de suicídio. No livro Obras Póstumas, no último capítulo, Kardec coloca que se reconhecerá o ápice da transição planetária pelo aumento dos números da loucura e do suicídio. O suicídio será visto até entre as crianças. Há pouco tempo fiquei sabendo de uma criança aqui em Uberlândia, com 11 anos, suicidou. Então, não é uma condição distante de nós. Um parente, um amigo, quem sabe até um familiar pode estar tendo um momento de dificuldade e uma ideação suicida. Fatores predisponentes ao suicídio. Vamos citar algumas. Biológicas. Existem pessoas que desenvolvem transtornos biológicos, hormonais, por exemplo, que afeta o humor, o bem-estar. Se o nosso neurotransmissor, elemento químico, que funciona entre as células neuronais, estão desequilibradas, baixa serotonina, baixa dopamina, esta pessoa tem uma tendência em desenvolver desequilíbrios do humor. Por exemplo, a melancolia, a tristeza, a depressão é uma condição que caminha lado a lado com o suicídio. Nós vamos ver que aquele que cometeu o suicídio, no seu histórico, no seu prontuário, em algum momento ele teve depressão. 50% das pessoas que cometeram suicídio tiveram alguma fase depressiva na sua vida. Então a depressão é algo estatisticamente muito elevado no grupo de suicídios. Outra causa importante é a psíquica. Então uma pessoa que tem uma esquizofrenia, um distúrbio bipolar, uma própria depressão, é uma consequência, um fator positivo para a predisposição da ideia suicida. E também as causas sociodemográficas. Existem países, como o Japão, que apesar de ser um país desenvolvido, o índice de cobrança, de competitividade dentro da sociedade é muito alto. Então as pessoas, por um fracasso, por uma não conclusão de um planejamento em sua vida, ela pode se tornar uma pessoa suicida. No Japão tem uma foto muito comum em vista que roda o mundo, que é o Monte Fuji. E ao lado desse Monte Fuji tem um parque.
uma floresta, um estacionamento, né? Onde as pessoas fazem caminhada, têm contato com a natureza, e os coordenadores desse parque têm uma preocupação muito grande quando um carro está ali por mais de um dia no estacionamento e pode procurar que encontre alguém que cometeu suicídio. Então, os países muito frios, que têm um inverno rigoroso, que talvez passe alguns meses sem ter a luz solar, o índice de suicídio é muito elevado nessa condição demográfica. Então, na Sibéria, por exemplo, talvez relacionada ao estímulo da glândula pineal, que ela é dependente da luz solar para controlar o nosso hormônio, a nossa coordenação hormonal, porque a pineal hoje se caminha para confirmar aquilo que André Luiz citava em Evolução em Dois Mundos, em que a condição da glândula pineal é controlar todas as outras glândulas do nosso corpo. Então, uma glândula que não tinha importância, que a ciência não correlacionava nenhuma função, e hoje ela tem essa ascendência sobre todas as glândulas. E por último, espirituais. A influência espiritual negativa, a obsessão, seja ela simples, a fascinação ou a subjugação, ela tem um poder enorme de influenciar na ideação suicida. A depressão é a principal causa associada ao suicídio. Então, de todos os transtornos mentais, a depressão está lá em primeiro lugar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1/3 da população mundial, então coloca aí 33,3% de 8 bilhões, de habitantes da Terra, terá algum grau de depressão até 2025, o ano que vem. É a doença mais onerosa na atualidade. Alguém poderia pensar, nossa, eu achava que era o câncer, radioterapia cara, quimioterapia cara, cirurgia. Sim, mas normalmente o tratamento de câncer, ele tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Quem é depressivo vai tratar da sua depressão até o seu último dia da encarnação. 40 a 50% dos suicídios estão associados à depressão. Então, quem tem uma tendência ao ato do suicídio, passam por 3 fases. A ideação suicida é a inicial, pensa na ideia do suicídio, é uma possibilidade. A segunda fase é a intenção, é aquele que já, através da ideia, ele torna essa ideia como uma programação, como um ato, como uma escolha. Então, a intenção de suicidar. E por último, antes de concretizar o seu planejamento, o próprio planejamento suicida. É quando a pessoa arquiteta, organiza a forma que ele vai escolher para a prática do suicídio. Essas 3 fases distintas é algo importantíssimo entender. Quem tem só a ideação, normalmente pode parar aí. Se ele for bem atendido, se alguém conseguir conversar, acolher, esclarecer aquela pessoa, se ele receber uma ajuda, ele pode parar ali. Mas se não, ele vai transformando aquela ideia na intenção mais forte. E por último, o planejamento. Isso pode durar às vezes uma semana, mas pode durar anos, dependendo do psiquismo de cada um. Há pessoas que são mais resistentes, outras
são mais maleáveis, mais frágeis em relação à escolha. Como foi dito, cada um é um universo. Não existe nenhum espírito 100% idêntico ao outro na nossa atual condição espiritual. Joana de Ângeles, através de Divaldo, coloca: suicidas são pessoas com descrença em si, na vida e em Deus. Percebam que aquela pessoa que se afasta de Deus, um exemplo, um materialista, não acredita em Deus, não acredita da vida após a morte, tudo se encerra no túmulo. Esse tem um fator predisponente maior do que aquele que é espiritualista, que concebe a vida futura, que sabe da necessidade da reencarnação, sabe das consequências da lei de causa e efeito, e assim por diante. O pensamento suicida cria um campo mental favorável à sintonia com semelhantes, que são deprimidos e suicidas, obsessores. Então, uma ideação suicida, ela pode ser do próprio paciente? Pode, mas pode ser uma ideia dada por um espírito inferior, um espírito obsessor? Também pode. E a gente sabe que os espíritos inferiores que querem causar o mal, induzir essa pessoa à prática suicida, utilizam de técnicas que transformam o pensamento do obsediado no próprio pensamento do obsessor. Então a sintonia, ela é muito importante. Se a gente quer atrair uma pessoa boa, façamos coisas boas, é a lei da sintonia. Se nós rebaixamos o nosso humor, se nós nos mantemos num período de tristeza, de pensamentos não elevados, nós vamos atrair uma legião de espíritos que comulgam o mesmo tipo de pensamento. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec nos traz, nos itens 14 a 17, o tema: o suicídio é loucura. Item 14. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então, no primeiro item, Kardec já dá o quê? A dica do tratamento, a prevenção. Então, aquele que tem calma, paciência, resignação, adquire, a fé no futuro, que sabe que a vida continua, que nós estamos aqui de passagem, uma experiência física, carrega em si maior resistência contra a loucura e o suicídio. No item 15, o suicídio é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Uma pessoa que tentou suicídio ou cometeu suicídio começou com um descontentamento da vida, algo que tirou essa pessoa do equilíbrio, da harmonia. Então, estar descontente permanentemente ou de uma maneira muito intensa pode gerar tal consequência. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não ver um termo para os seus sofrimentos. Ou seja, aquilo que Maria mandou dizer através de Emmanuel a Chico, tudo passa. Então, se a gente tem essa convicção, tem essa certeza, e principalmente a certeza da vida futura, nós temos maior resistência contra a ideia suicida. Item 16.
A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a covardia moral. A gente já ouviu muito alguém ponderar sobre o suicídio e dizer que quem comete suicídio tem muita coragem de praticar. É o contrário. Se tivesse coragem, enfrentaria os problemas, as dificuldades, as aflições. A condução e o planejamento para o suicídio é porque a covardia moral permeia essa ação, essa atitude. E nós vamos ver que perante esse materialismo, que muitas pessoas ainda possuem, mesmo frequentando casas religiosas, nós vamos ver que a religião espírita e seus frequentadores são o grupo de religiosos que menos suicídio praticam, comparados com as outras religiões. Não é dizer que no espiritismo, na casa espírita, ninguém suicida. Existem suicídios, mas numa proporção muito menor comparada com as casas que não têm essa ideia que a espiritualidade nos oferece, da responsabilidade em trabalhar e manter a nossa vida. No item 17, o espírita tem, portanto, para opor a ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo, com pessoas de sua afeição, que lá espera encontrar. De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Então, aquele que pensa dessa maneira, que admite a vida espiritual, achando que vai resolver os seus problemas cometendo o ato contra a própria vida, irá encontrar com seus amigos e familiares. Grande engano. Então, os ambientes espirituais diversos irá encaminhar cada um de acordo com a sua necessidade, com a sua sintonia. Então, nós sabemos que a boa parte dos suicidas diretos, eles passam por um período chamado de perturbação, muito grave. Alguns colocam que uma programação reencarnatória que havia estabelecido um tempo reencarnatório de 80 anos, e aquela pessoa, ao chegar aos 40 anos, cometeu suicídio, normalmente perecerá por mais 40 anos naquele tempo de perturbação. É lógico que a lei divina, ela leva em consideração uma coisa muito importante: os agravantes e os atenuantes, e a intenção de cada um. Então, é isso que a justiça julga. E nós vamos ver que existe suicídio indireto, que perante a justiça divina é mais grave do que um suicídio direto. Exemplo: um médico que estudou, que conheceu vários mecanismos que corrompem a saúde, o cigarro, e fuma muito. Ele sabe que ele vai diminuir o tempo reencarnatório. Teve tempo de pensar? Teve. De escolher? Teve. Agora imagine um paciente psiquiátrico que tem esquizofrenia
e numa crise de loucura ele tira a própria vida. Quem que é mais culpado? Percebe? Nós somos péssimos juízes, né? Já sabemos disso. Mas aí tem algo que balança, né, o nosso julgamento. Ora, o médico ele tinha ele estudou, ele sabia de tudo isso. Por que ele, mesmo diante dessa situação, ele não mudou o curso? Consequências do suicídio. Desapontamento. Nós vamos ver isso na questão do Livro dos Espíritos, questão 957. Pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Resposta: as consequências do suicídio são muito diversas. Não há apenas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. Então, todo suicida ele vai ficar desapontado. Por quê? Não morreu. A consciência dele está íntegra. Os problemas continuam, com perspectivas futuras de serem mais difíceis de serem resolvidos. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Olha aí a questão da intenção. Depende das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente. Outros em uma nova existência, ou seja, nova reencarnação, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Prolongamento da perturbação espiritual. Está lá na questão 155A do Livro dos Espíritos. Pergunta: a separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Então Kardec quer saber, né? Essa transição para o lado de lá é instantânea? Resposta: não. A alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se libera pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Então aqui a gente percebe nessa resposta que morte física não significa desencarnação. A gente pode ter 3 possibilidades. A mais rara de todas, que é para os espíritos mais evoluídos, que passaram pela Terra. De antes do coração parar de bater, o espírito foi-se, desatou do corpo. Raríssimo. Segunda, a morte física coincidiu com o desatamento dos laços perispirituais que mantinham o espírito no corpo físico. E a terceira, esses laços espirituais se mantêm mesmo após a morte física, mesmo após o óbito físico. Por isso que Emmanuel recomenda, né, que aqueles que pretendem realizar a cremação, que se aguarde pelo menos 72 horas, que é um tempo razoável para o espírito e para a espiritualidade trabalhar. Ilusão de estar encarnado é muito comum, principalmente entre os materialistas, em que ele vê o próprio corpo, o próprio perispírito, que é mais grosseiro naquele que é materialista, que tem uma dependência maior daquilo que ele cuidava, daquilo que ele tinha atenção e prazer em conduzir. Então, por isso que a gente sabe, né, aquela máxima: me diga onde está o teu tesouro, que eu direi onde está o teu coração. Então, o espírito, ele se fixa naquilo que para ele é mais importante. Então, nas questões 952 e 952A, pergunta:
Comete o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém aqui já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? O exemplo do médico que eu citei. Resposta: é um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. 952A. Pergunta: será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Então está comparando essa prática suicida com a anterior. Resposta: é mais culpado o anterior, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem da loucura. O outro será muito mais punido. Por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Tem um livro, Para Viver uma Grande Mensagem, do Richard Simonetti, que ele conta um caso de um empresário que precocemente ele falece e ele desenvolveu um infarto agudo do miocárdio, súbito e fulminante. E os mentores espirituais que estavam ali no velório disseram que ele teria pelo menos mais 20 anos de vida se não houvesse abusado da saúde. Adivinhem qual foi o abuso da saúde desse empresário? O excesso de trabalho. Então, o equilíbrio é a ferramenta fundamental em nossas vidas. Então, uma pessoa que não conhece feriado, não conhece férias, não tem tempo para si nem para a família, só em busca de acúmulo financeiro, ele desenvolve lesões. E esses mentores comentam que aquele caso em específico ocorre com a maioria das pessoas reencarnadas na Terra, que não são completistas. O que é ser completista? É aquele que vai ficar reencarnado até o tempo planejado na sua programação reencarnatória. Mais uma vez, 3 exemplos. Nós podemos desencarnar naquele exato tempo que foi planejado pela espiritualidade. Podemos desencarnar antes do prazo combinado, o que ocorre na maioria. E pode ter uma extensão, uma raridade, né? Então, aquele que está saindo melhor que a encomenda, muitas vezes a espiritualidade trabalha, né, mecanismos para permanecer por um período maior. Um reajuste. Então, nós vamos trazer alguns dados aqui interessantes, o que é mito, o que é falso e o que é verdade. Então, isso aqui foi fornecido pela Organização Mundial da Saúde. Falso: o suicida quer morrer. Verdade: o suicida quer parar de sofrer. Veja a diferença. Então, quem opta pela porta do suicídio, ele quer acabar com o sofrimento e vê na extinção da vida física a solução para isso, que não é verdade. Quem pensa em suicídio sempre aparece deprimido. Falso. 90% sim. Nós vamos ver que as pessoas que tentam suicídio, 90% delas tiveram alguns sinais e sintomas que denunciavam tal tentativa. Mas 10% são capazes de enganar. Verdade: os sintomas variam e a tristeza pode ser escondida. 10% conseguem fazer isso. Quem ameaça suicidar-se não fará. Mentira. Boa parte
vai cumprir o que ameaçou. Quem ameaça suicidar-se está com necessidade de ajuda, verdade. E a gente viu causas biológicas, psicológicas, espirituais, né, envolvidas. O suicídio é sempre impulso e acontece sem aviso. Isso é falso. O suicídio pode ser planejado e os indivíduos dão indícios da ideação suicida. 90% isso ocorre. Falar de suicídio pode dar ideia de suicídio à pessoa. Errado. Nós devemos discutir isso na sociedade. E parece que é um tabu, né? Então, muitas empresas, né, de televisão, de revistas, jornais, falam que divulgar algo, né, uma catástrofe, um suicídio, aumenta o número de suicídio daquelas pessoas. Mas isso tem que ser trabalhado e conversado, tanto na casa, no lar, quanto na casa religiosa, entre os familiares, né, os grupos de apoio. Isso é uma necessidade do ser humano. É necessário reconhecer o estado emocional do indivíduo, pois diminui o estresse e a ideação, o acolhimento, né, a conversa, o diálogo. Hoje, felizmente, tem um grupo CVV, Centro de Valorização da Vida, que trabalha nesse sentido, de fazer um acolhimento, uma conversa, um diálogo, que as pessoas têm dificuldade de encontrar alguém que converse. Então, o Centro de Valorização da Vida funciona muito bem. Contextos sociais de proteção. Então, o apoio da família é muito importante, de amigos, relacionamentos significativos, crenças religiosas, culturais e étnicas, envolvimento na comunidade. Então, oferecer trabalho, né, uma ocupação, um estudo, uma integração em práticas de esporte, isso é muito importante. Então, a integração social, através do trabalho e do uso construtivo do tempo de lazer. Acessos a serviços e cuidados da saúde mental, isso é muito importante. Porque a saúde mental, ela não depende só de um psicólogo, de um psiquiatra. É muito mais além. Estresse social e profissional tem que ser averiguado. Grupos, né, que nós citamos anteriormente, que tem maior estresse e maior índice de suicídio. Problemas com a família, com as relações sociais em geral, trauma, tal como abuso físico e sexual. É muito comum a prática do suicídio. É o tal do bullying, né? Que recentemente uma jovem de Araguari, que sofreu bullying nas redes sociais, ela cometeu suicídio por conta disso. Perdas pessoais, né? Desemprego, separações, morte de entes queridos e assim por diante. Também questões relacionadas à orientação sexual, sentimentos de baixa autoestima ou desesperança. Então, a pessoa que fica fixada em ouvir notícias ruins, que tem programas, né, que só noticia problemas, só confusões, crimes, e isso é uma forma de induzir a sua baixa estima e rebaixar o seu humor. O uso de drogas é muito comum, tanto drogas lícitas como drogas ilícitas. O álcool, por exemplo, que é lícito, ele é um forte indutor para a prática do suicídio. Bullying, que já citamos, acontecimentos destrutivos, né, como guerras, catástrofes, desastres, excesso de uso de redes sociais. Hoje tem trabalhos na Universidade de Harvard que comprova que os jovens que usam por um tempo maior em contato com a internet, seja computador, videogame, smartphone, eles têm um maior índice de solidão, de depressão e prática suicida. Então, aquilo que a gente vê como modernidade, se não há o equilíbrio, você passa a ter uma predisposição para o suicídio. O que fazer?
A oração sempre é necessária, seja para aquela pessoa que cometeu o suicídio ou que teve a intenção. É necessário o apoio da oração, porque nós sabemos que orar é agradável a Deus. Através da oração nós atraímos os bons espíritos para nos ajudar. Não julgamento, porque muitas vezes aquele que tentou o suicídio e não conseguiu, ele está precisando mais da doação do nosso ouvido do que da nossa crítica. Apoio de familiares e amigos. Acompanhamento médico e psicológico. Tratamento espiritual. Dissemos que a influência espiritual negativa, a obsessão, tem um papel, né, nestas situações. O tratamento espiritual é importante. O evangelho no lar. Então, quem tem a prática, né, a rotina de pelo menos uma vez por semana realizar o evangelho no lar, é um preventivo importante. Porque ali nós estamos lendo o evangelho, os bons espíritos nos aplicando um passe, trazendo harmonia, colocando medicamento na água. Então, isso é muito salutar. No livro dos Espíritos, a questão 880, Kardec indagou: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, gratidão a Maria, né? Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que trabalha, é responsável, né, pelo Vale dos Suicidas, né? Que muitos espíritos desencarnam e são direcionados através da sua própria consciência, né, do seu psiquismo, nestas regiões, para que ali funcione o seu início do seu tratamento. Então, nós somos péssimos juízes, mas se nós percebemos que alguém desencarnou dessa maneira, através da oração, é uma forma de ajudar. Através de elevar o pensamento, né? De proporcionar o entendimento para aquele espírito. Nós sabemos que muitos que vão para essas regiões, para o próprio umbral, como foi o caso de André Luiz, nós temos que estagiar determinado tempo até a nossa necessidade ser saciada. Muitos comparam o umbral como um capacho, que antes de entrar numa região espiritual mais organizada, mais harmônica, nós temos que limpar os pés para poder estar ali. Um exemplo que eu gosto muito de oferecer: quando um paciente chega com uma insuficiência cardíaca grave, ele vai para a enfermaria? Não pode, não tem condição de ir para a enfermaria. Ele tem que ser atendido na sala correta, que é a sala de urgência, até equilibrar o seu caso, o seu quadro clínico, para que ele possa seguir depois para uma enfermaria com mais cuidados, com mais assistência. Então, a desarmonia que o suicídio provoca exige um tempo para que o reequilíbrio e as melhores condições permita continuar o seu tratamento. E diferente de outras religiões, o Espiritismo sabe que mesmo o suicida que cometeu um erro contra si mesmo e perante a lei divina, terá nova oportunidade de reparar esse erro. Então, que Jesus nos ampare, nos proteja e nos abençoe sempre. Que assim seja.